Senhor, nesse momento que a Tua palavra vai ser aberta, lida e proferida, que o Teu Espírito, Senhor, possa usar a mim como instrumento e que eu, Pai, possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no coração durante essa semana. Que essa palavra, Senhor, possa ser algo que vai às nossas mentes, estar no nosso coração e vai nos levar à prática durante os dias que se seguem. Que assim seja, principalmente na minha vida, Pai, mas na vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. A maternidade sempre esteve nos planos de Deus. Lá no início, Deus diz para Adão e Eva: crescer e multiplicar. Hoje se comemora o Dia das Mães. É um dia de festa, é um dia diferente, é um dia de almoço em família, de dar presente, né, Ricardo? Mesmo que seja com o dinheiro dos pais, mas é um dia de dar presente, é um dia de demonstrar afeto, é um dia de estar juntos, porque é um dia totalmente diferente. Sendo um dia diferente, uma data especial, ontem, lá no restaurante do Hotel Mene, a igreja festejou esse dia, com basicamente 30 mães aproximadamente que estavam lá. Foi uma linda festa. Quando chegou no final, que eu fui pegar o som e a marca, algumas pessoas estavam comentando quanto foi bom. Que bom que quem foi se sentiu homenageada e honrada. E esse era o propósito desse evento: homenagear e honrar as mães dessa igreja. Como igreja, sendo um dia tão festivo, nós não podemos deixar de falar dessas mulheres maravilhosas. E eu escolhi hoje uma mulher, uma mãe, que está nas Escrituras, mas que é pouco citada. Eu queria fazer uma pergunta agora. Quem lembra de quem Eunice é mãe? Timóteo, muito bem. Alguém está lendo a Bíblia, né? Que bom. Eunice é mãe de Timóteo. Se nós vamos falar de Eunice, nós vamos abrir o livro. Timóteo, 2 Timóteo, por favor, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos estar lendo o versículo 5 do capítulo 1 e o versículo 13 e 14 do capítulo 3. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lorde e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Passe por 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicções, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Timóteo, sua mãe Eunice. Quais foram os passos que Eunice, como mãe de Timóteo, deu para que construísse no seu filho uma vida espiritual sólida? Lendo sobre a vida de Timóteo, nós vamos compreender melhor isso. Não vamos fazer isso porque teríamos que ler vários versículos nas duas cartas, mas Eunice, ela equipou o seu filho através da palavra de Deus. Esse versículo que lemos diz isso. As sagradas letras que tu aprendeste quando ainda era criança. Ela equipou o seu filho com a palavra de Deus, cumprindo aquilo que a palavra diz em Provérbios 22:6, que é: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desvie dele. Foi isso que ela fez. Desde criança, ela ensinou o filho dentro da palavra de Deus. Paulo é tido nas Escrituras como o pai espiritual de Timóteo. Mas quando Paulo conhece Timóteo, Timóteo já era um rapaz, um jovem. E aí ele já chegou para Paulo sendo alguém que já carregava uma bagagem espiritual sólida. O que Paulo fez com ele foi continuar trabalhando na vida dele, para que ele não se desviasse da sã doutrina e para que ele repassasse o conhecimento que ele tinha aprendido.
Quando lemos Atos capítulo 16, se eu não me engano, versículo 3, diz que ele foi um exemplo, um bom testemunho, um bom discípulo na cidade de Listra e Icônio. Isso porque tinha recebido desde criança a bagagem espiritual dada por sua mãe e fez com que ele fosse alguém que desse bom testemunho. O que o tornou um discípulo verdadeiro, fiel, que propagava a sua fé, foi exatamente aprender com a sua mãe, com a sua avó. Foi isso que o tornou um discípulo fiel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, eu estou parafraseando o versículo, diz: ensina com persistência a teu filho. Ensina com persistência a teu filho. Devemos persistir no ensinamento aos nossos filhos, porque eles vão crescer e vão ter esses ensinamentos como base. Eu citei aqui na hora do batismo o exemplo da Isabel. A Dani insistiu com ela, persistiu, ela aprendeu e ela transmitiu a fé dela para a Renata. E agora a Renata vai transmitir a fé dela para outra pessoa. Persistir em ensinar os filhos no caminho do Senhor. É isso que nós devemos fazer enquanto pais. Cada um de nós deve persistir. E sabe, irmãos, é essencial o culto doméstico. Às vezes, nós como pais não valorizamos o culto doméstico. Tirar um tempo em que a família senta junto não é o culto, irmão. Tem gente que quer fazer do culto doméstico um culto. Faz ceia, oferta, tira 50 cânticos. Eu não estou dizendo isso. É um momento onde você abre a palavra e você explica para o filho. Um momento agradável, um momento de bate-papo, um momento descontraído. É essencial que isso aconteça nas nossas famílias. Precisamos fazer isso. Também uma coisa que é importante é memorização de versículos. Às vezes eu cito um versículo aqui, as pessoas parecem que tem a Bíblia toda na cabeça. Não. É só uma questão de ler, reler e memorizar. É só isso. Não é nada mais. Devemos insistir com os nossos filhos para que eles memorizem versículos. Uma outra coisa que devemos fazer é insistir para que eles possam vir à igreja desde pequeno. Às vezes os pais colocam o filho para não ir à igreja onde eles já estão indo. Então nós devemos dar o exemplo, vir e trazer os filhos. Eu acho que foi semana passada, eu estava conversando com a Marta, e parece que uma das turmas lá em cima, das crianças, não teve aula porque não tinha criança. Já pensou isso? Isso não pode acontecer. Pais dessa igreja, vocês precisam valorizar, trazer os filhos para a igreja, trazer no horário. O culto é 10 horas, né? 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, 10 e meia. Precisamos valorizar isso, para que o filho possa aprender. E outra coisa, você precisa estar acompanhando a vida espiritual do teu filho. Porque os meus filhos são grandes, aí eu deixo eles à vontade de nada. Todo dia eu pergunto: já leu a Bíblia hoje? A Marta é pior que eu, uma xerife. Ela pergunta, insiste. Um dia eu estava com um livro lá lendo. Eu disse: antes de tu ler esse livro, tu tem que ler a Bíblia. É isso que deve fazer. Insistir para os filhos. Eles acham ruim? Às vezes sim. Eu sou chato? Sim. Mas é o melhor para eles. Com certeza, é o melhor para eles. Então nós precisamos insistir nisso, na educação espiritual dos nossos filhos. Aí talvez você esteja aí sentado perguntando assim: rapaz, eu saí de casa, peguei meu carro, peguei meu ônibus, vim no calor, vim sendo empurrado. Aí nós vamos vir falar sobre pai e mãe. O que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou pai, não sou mãe. Se não é, um dia vai ser. Mas se um dia não for, eu quero te dizer algo. Você precisa persistir no conhecimento da palavra de Deus, porque você vai ter uma vida muito melhor. Mesmo não sendo pai, não pretendemos ser pai nem mãe, nós precisamos buscar solidificar as nossas vidas espirituais em Cristo Jesus, porque é isso que vai nos manter. É isso. O Marcos está enfrentando um problema difícil na vida dele. Eu já vivi isso na minha vida e falei isso com ele. O pior momento na minha vida foi todos os anos de sofrimento que a minha mãe sofreu com o câncer. E eu acompanhei todos aqueles anos, 3 anos e
meio. Mas sabe o que é que me dava base, me segurava, me sustentava? Não era minha esposa, não era os meus filhos, era o meu relacionamento com Deus. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Fez atravessar aquele momento, e atravessar aquele momento sentindo que o Senhor estava comigo. É essa que faz a grande diferença. Então, se não somos pais, não somos mães, mas o nosso relacionamento com Deus é necessário acontecer e deve acontecer por meio da palavra de Deus. Então, se você sair de casa e está se perguntando o que é que eu vim fazer aqui, eu diria que você veio para aprender a valorizar o momento que você deve ter com a palavra de Deus. E sabe, eu quero destacar uma coisa aqui interessante na vida dessa mulher. Essa mulher vivia num lar dividido. E eu quero explicar isso. Sabe por quê? Eunice era judia e o marido era grego. Os judeus eram monoteístas, adoravam um só Deus, e os gregos, politeístas, adoravam vários deuses. Então ela vivia num lar dividido, onde parecia um cabo de guerra. Ela estava falando de Jeová e o marido falando de outros deuses, mas ela foi firme. Ela continuou, ela perseverou, e o filho se tornou tudo que se tornou. Vale a pena insistir e falar de Cristo para os nossos filhos. Vale a pena. Se tem mães aqui que os maridos não são cristãos, eu digo para você, seja corajosa, minha irmã, se esforce, porque vale a pena. Não vale a pena, Tânia? A Tânia é um exemplo disso. Tem 3 filhos, o marido não é cristão. Não é cristão. E os 3 filhos estão aqui na igreja de Cristo Jesus. E um desses filhos já levou a palavra para outra pessoa. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena insistir. Vale a pena perseverar. Como Deus disse para Josué: te esforça, ser corajoso, porque vale a pena insistir e mostrar a palavra de Deus. Não vale a pena, Roberto? Vale a pena, Kevin? Vale a pena, John? Claro que vale a pena. Faz toda a diferença na vida, toda a diferença. Nós pretendemos mudar essa cidade, e para mudar essa cidade precisamos começar de uma base, e a base são os nossos filhos. Isso vai acontecer. Josué capítulo 1, versículo 7 diz: medita nesse livro, a Bíblia, de dia e de noite, e tu serás bem sucedido. Eunice entendeu essas palavras, praticou essas palavras, e o seu filho se tornou um dos homens mais respeitados e mais convidados do Novo Testamento, Timóteo, porque ela insistiu em educar o seu filho desde pequeno, mesmo vivendo num lar onde o marido não era cristão. Ela fez a diferença através da palavra de Deus, porque a força não estava nela, o poder não estava nela, mas o poder estava em Deus por meio da sua palavra. Por isso que fez a grande diferença. Se nós como pais, se nós como cristãos, se nós como igreja precisamos ser alguém que valoriza a palavra de Deus, alguém que tem a palavra de Deus como alimento, como guia, porque fazendo assim nós vamos transformar as nossas vidas pessoais e vamos transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vale a pena insistir no conhecimento da palavra de Deus. O segundo passo que essa mulher deu para que o seu filho tivesse uma vida espiritual sólida, ela equipou o filho dela com um legado de fé. Timóteo foi um homem de fé, e a fé dele veio através de 2 mulheres, 2 mães, 2 gerações de mulheres de Deus, Eunice e a sua mãe, Lóide. Timóteo foi um homem privilegiado. Ele teve uma mãe que ensinava e teve a avó que passou a palavra de Deus para sua mãe. Ele foi um homem privilegiado, filho privilegiado, mas ele tinha uma grande responsabilidade: passar o bastão da fé. E essa responsabilidade, meu irmão, não é só de Timóteo, não é só minha, do Roberto, é de todos nós. Nós temos a mesma obrigação: repassar aquilo que aprendemos, transmitir a nossa fé em Cristo Jesus para as outras pessoas. Essa é uma responsabilidade minha e sua, independente de você ter mãe que te ensinou ou não. Minha mãe não me ensinou, mas a minha responsabilidade é transmitir para os meus filhos e para todos aqueles que estão ao meu redor. Foi isso que fez a diferença. Ele
aprendeu de forma prática, porque via as atitudes da avó e da mãe. E a fé dele foi construída em cima disso, de ver o exemplo da mãe e da avó. Então, se você é mãe, está aqui hoje, dê exemplo para os seus filhos. Porque nós, como pais, gostamos de pregar aquele ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso está errado. Faço o que eu faço porque eu digo o que eu faço. Esse é o ditado do cristão. Então, nós devemos exigir dos nossos filhos aquilo que fazemos. Se o filho nunca vê o pai dele, nunca vê o pai orar, não vem para a igreja, é igual aquela piada do menino, né? Ah, que bom que meu pai morasse na igreja, porque lá ele é bem bonzinho. Mas em casa não é bonzinho. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que transmitir, cobrar aquilo que estamos oferecendo, para que as pessoas, os nossos filhos, façam isso. Por que a fé é tão importante para nós, os cristãos? Por quê? Por que é tão importante ter fé na tua vida? Por que é tão importante que eu tenha fé na minha vida? Porque a fé agrada a Deus. A fé, ela agrada a Deus. E a fé nos traz convicções nas promessas de Deus. Todo mundo fala de uma vida eterna. Se eu não tiver fé, como é que eu vou acreditar nessa vida eterna? Eu preciso acreditar. A fé também me dá segurança, que mesmo estando vivendo aqui, mesmo estando vivendo num mundo tão conturbado, um dia eu vou morar com Cristo, junto com Deus. A fé, ela tem esse poder na vida de cada cristão. A fé, ela não se restringe àquilo que nós obtemos. Às vezes as pessoas acreditam em Deus, têm fé em Deus porque elas conseguem as coisas de Deus. Acompanham disso, acompanham daquilo outro, conseguem isso, conseguem aquilo, aí elas têm fé em Deus. Elas passam a ter fé em Deus. Mas a fé, ela não se restringe àquilo que nós obtemos. Veja o exemplo de Abraão. Deus pediu o filho dele. E aí o que ele tinha? O filho. Mas ele ofereceu para Deus. Ele não tentou obter algo de Deus. Não. Foi lá no momento de sacrificar o filho que Deus disse: não faz isso. Ele propiciou o sacrifício. Então a fé, meu irmão, não pode se restringir àquilo que nós obtemos de Deus. Ah, eu obtive um bom emprego. Ah, eu tenho um carro A, um carro B, um carro C. Então isso. Ah, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. E quando não der? E aí? Que fé é essa? Precisamos ter fé. E outra coisa, não podemos impor condições a Deus, mas aceitar as condições de Deus incondicionalmente. Isso que faz a diferença. Essa é a nossa fé. Deus está me direcionando, está me movendo numa direção. Então eu não ofereço condições. Ah, só se eu for no carro com ar-condicionado. Não. Deus está me dizendo: vai, e eu vou. Isso é fé. Eunice foi uma mulher que viveu tranquilo, porque ela passou o legado de fé para o seu filho. Como está a sua fé? Como você tem vivido? Você tem tido uma fé verdadeira? Ou a sua fé é baseada no que você obtém? Ou você tem uma fé que impõe condições a Deus para ter fé nele? Que tipo de fé nós temos tido? Meu irmão, meu amigo, precisamos acreditar em Deus, porque senão nós não vamos ver a ação, o poder e a grandeza de Deus agindo nas nossas vidas. Precisamos ter fé, independente da situação que estejamos vivendo, porque o nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, é o Deus da qual servimos. Por isso precisamos desenvolver a nossa fé embasada em Cristo Jesus, para que possamos ser pessoas de fé. Terceiro passo e último que eu quero citar, que Eunice deu, ela equipou o seu filho com legado de fidelidade. Timóteo foi um homem fiel a Deus. É isso que as Escrituras nos mostram. Quando lemos Atos, quando lemos primeira e segunda carta de Timóteo, nós vemos que ele foi um homem fiel a Deus. E a fidelidade dele teve como base a sua infância. Foi na infância que ele aprendeu a ser fiel a Deus, através da sua avó
e através da sua mãe. E foi tão fiel a Deus que Paulo viajou com ele. Ele viajou com Paulo por muitos locais, pregando o Evangelho. A fidelidade dele era tão grande a Deus, que mesmo sendo jovem, mas fiel a Deus, Paulo disse para ele instituir presbítero em várias igrejas, porque ele era um homem fiel a Deus, mesmo sendo jovem. Fidelidade é algo prioritário em nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de nós fidelidade. Por isso que nós precisamos desenvolver uma vida baseada na palavra, baseada na fé, para que nós sejamos fiéis a Deus. Porque um dia Deus vai cobrar de nós essa fidelidade. Ele vai cobrar. É isso que eu disse para a Renatinha. Antes das classes, a gente estava conversando ali. Eu disse: Renata, independente do teu pai, da tua mãe, do Rosendo, não querer vir para a igreja, não querer fazer isso, não querer fazer aquilo outro, mas você tem que ser fiel a Deus, porque Deus vai cobrar isso de você. Vai cobrar também do Geraldo, da Socorro e do Rosendo, mas também vai cobrar de você, principalmente. Por isso, nós devemos ser fiéis. Como anda a tua fidelidade com Deus? Será que em primeiro lugar na tua vida está o trabalho? Será que em primeiro lugar na tua vida está a família? O noivo? O namorado? Será? O que está em primeiro lugar na tua vida? Porque a palavra nos ensina que devemos dar a primícia a Deus. Então, o melhor que nós temos no nosso tempo, talento e tesouros deve ser dado a Deus. Por isso nós precisamos ser fiéis a Deus. Apocalipse, capítulo 2, se não me engano, versículo 10, ou é 3:10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, no final do versículo. Isso é Deus dizendo para nós. Ele quer te presentear. Ele quer dar um presente para você. O presente, sabe o que é? Algo que não acaba nunca mais. Vida eterna. Mas esse versículo é bem claro: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Só com fidelidade vai receber. Por isso é necessário, irmãos, não só as crianças, não só os pais ensinarem as crianças a fé através da palavra desde pequeno. Nós precisamos embasar a nossa fidelidade a Deus por meio da nossa fé e por meio do conhecimento que temos dele através da sua palavra. Por isso é tão importante confiar em Deus e sermos pessoas que conhecemos Deus por meio da palavra dele. Mães, se vocês estão aqui e querem viver num lar cada dia em harmonia, criem os seus filhos no caminho do Senhor. Irmãos e amigos que estão aqui nessa manhã, se você quer ter uma vida melhor, se você quer ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, leia a palavra de Deus, pratique essa palavra, tenha fé em Deus, seja fiel a Ele, e Ele vai te abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém.